Boa noite, gente. Oi, gente, eu espero que vocês estejam bem. A gente tem estudado bastante sobre química orgânica. Na aula de hoje, a gente vai iniciar o nosso estudo sobre A gente vai continuar, na verdade, o nosso estudo sobre algumas funções. Hoje a gente vai falar sobre álcools e fenóis. Eu espero que vocês compreendam bem o conteúdo. A gente tem uma discussão bem bacana para a aula de hoje. Então, uma definição mais simples: álcool é uma função orgânica que ocorre quando nós temos uma hidroxila ligada a um carbono sp3. Só relembrando tudo que a gente viu até agora, o carbono sp3 é aquele carbono que tem apenas ligações simples. Então ele é aquele carbono que faz 4 ligações com ligantes diferentes. Tá? Então o que a gente pode observar é várias hidroxilas ao longo da molécula. No entanto, somente uma hidroxila está ligada a um carbono sp3. Então, apenas esta hidroxila destacada aqui representa a função álcool. Essas demais hidroxilas que estão aqui localizadas em carbonos que possuem hibridização sp2, em razão da insaturação presente nesse carbono, então a gente diz que, em razão dessa ligação dupla no carbono de ligação da hidroxila, a gente diz que esse é um enol, tá bem? Então aqui nós temos um enol e aqui nós temos um outro enol, que é quando a hidroxila está ligada a um carbono que possui uma ligação dupla. Então só recapitulando, o álcool nesse carbono aqui do meio, que eu estou com o cursor vermelho circulando agora, em razão da hibridização sp3. Os demais possuem hibridização sp2 e por isso eles são enol, tá bem? Então é importante a gente não confundir aí, porque são classes orgânicas, classes de moléculas diferentes. E alguns casos especiais, quando a gente fala de álcool, é que quando a nossa hidroxila está em um carbono sp3, que ele é adjacente a um carbono que possui uma ligação dupla, a gente diz que esse é um álcool alílico. Então aqui nós temos um exemplo, que o carbono que está ligado à hidroxila, ele é um carbono sp3, mas o seu carbono vizinho possui uma ligação dupla. Então esse a gente diz que é um álcool alílico. Essa nomenclatura ela é em virtude aí dessa molécula antes da formação do álcool, tá? Então a gente compreende melhor de onde vem essa nomenclatura quando a gente estuda mecanismos de reação orgânica. Vocês vão aí ter a oportunidade de entender melhor mais para frente. Mas, por enquanto a gente fica nessa definição mais básica. Aqui nós temos um segundo caso, que é quando o nosso carbono em que nós temos a hidroxila ligada e ele é sp3, mas ele está ligado a um anel benzênico. A gente diz que esse é um álcool benzílico. Falando um pouco mais das propriedades dos álcools, a gente nota o seguinte, que na sua cadeia principal, em que a gente possui ali os átomos de carbono subsequentes e as ligações entre carbono e hidrogênio, a gente tem então uma região apolar. No entanto, a presença da hidroxila, a hidroxila em si, em razão da presença do oxigênio ali, nesse grupo, caracteriza a certa polaridade nessa molécula. Porque se a gente precisa pensar que esse oxigênio ele possui elétrons livres. Então a gente tem dois pares de elétrons livres aqui nesse oxigênio, que caracterizam então uma polaridade nessa molécula, nessa região da molécula. Em razão disso, a gente vai ter influências disso nas propriedades gerais da molécula. A primeira consequência, é que, como a gente já viu sobre as interações intermoleculares, é que quando a gente tem oxigênio ligados a hidrogênio, então a gente tem que nessa molécula, ela é uma molécula que vai ali interagir por meio de interações de hidrogênio. Essas interações de hidrogênio, como a gente
já está habituado, então ela ocorre pela interação de um átomo eletronegativo com o hidrogênio da outra molécula, né, que está ligado também a um átomo eletronegativo na outra molécula. Então aqui a gente tem exemplos do metanol, do etanol e do propanol em interação com a água, em que o oxigênio da hidroxila do álcool interage com o hidrogênio da água, o hidrogênio da hidroxila do álcool interage com o oxigênio da água. E aí a gente viu, né, que as ligações de hidrogênio elas são as interações mais fortes que a gente considera quando a gente faz o estudo aí de interações intermoleculares. Quando a gente compara elas então com as forças de dispersão de London, que são aquelas presentes nas cadeias apolares, elas são muito mais fortes, né? Então, isso vai influenciar nas propriedades físico-químicas dos álcools. Se a gente notar, então, aqui a gente tem uma tabela com, na primeira linha a gente tem o hidrocarboneto, esse é o etano, e o seu respectivo ponto de ebulição. Então, o etano, pessoal, ele tem um ponto de ebulição de menos 88,6 graus. Já quando a gente compara um álcool que possui uma única hidroxila, mas possui a mesma quantidade de carbonos da molécula anterior, do hidrocarboneto anterior que a gente tinha visto, que era o etano, então agora a gente tem a molécula de etanol, que é o álcool com 2 carbonos, o álcool mais simples com 2 carbonos, a gente tem uma diferença muito grande no ponto de ebulição. Então, no hidrocarboneto, que nós tínhamos o ponto de ebulição de menos 88,6 graus, aqui no álcool nós temos no etanol ponto de ebulição ali de 78,3 graus. Por que isso? Justamente pela presença da hidroxila na molécula de álcool, que favorece a existência e ocorrência de interações de hidrogênio, ligações de hidrogênio, e essas ligações de hidrogênio, por sua vez, são muito mais fortes do que aquelas que são predominantes nos hidrocarbonetos, que são as forças de dispersão de London. Ou seja, a gente precisa de muito mais energia para separar, para afastar, para mudar o estado físico de um álcool do que de um hidrocarboneto. Então, por essa razão, o ponto de ebulição, quando a gente compara, é muito maior. Já que quando a gente compara um álcool, nessa terceira linha, nós temos um hidrocarboneto com 5 átomos de carbono, que é o pentano, ele tem ponto de ebulição de 36,1 graus. Então, ele passa do estado líquido para o gasoso numa temperatura meio que ambiente aqui em Rondônia, né? Mas, quando a gente tem um álcool com apenas uma hidroxila, mas a mesma quantidade de carbonos, os 5 carbonos que nós tínhamos lá no pentano, agora nós temos o pentanol, a gente nota o seguinte, que nós temos aí o ponto de ebulição, que no pentano era 36,1 graus, no pentanol, pela adição de uma única hidroxila, nós subimos o ponto de ebulição, né? O ponto de ebulição aí tem uma diferença muito grande, 137,9 graus. E é justamente, novamente, pela mesma explicação do exemplo anterior, que a existência, então, de interações de hidrogênio na molécula do álcool. Já que nessa última linha a gente tem também um álcool de 5 carbonos, mas em vez de possuir uma única hidroxila, ele tem 2 hidroxilas. Então eu tenho uma hidroxila no carbono final e uma hidroxila no carbono inicial. E a gente nota que quando a gente adicionou mais uma hidroxila nesse álcool, o nosso ponto de ebulição aumentou também. Porque se a gente aumenta o número de hidroxilas, a gente consequentemente aumenta aí o número de interações de hidrogênio que essa molécula pode fazer. Ou seja, quanto maior o número de hidroxilas na minha molécula, maior será a energia que eu preciso para separar essas moléculas e, portanto, mudar o seu estado físico. Uma outra característica quando a gente fala sobre álcools é que eles possuem ali um comportamento como ácidos fracos. Se a gente nota então o pKa da água, lembrando que pKa, pessoal, ele é o
ele é menos o log de Ka. Então, quanto menor o nosso pKa, maior será a acidez do nosso composto. Então, aqui a gente tem que o pKa da água, que a água ela pode se comportar tanto como ácido tanto como base. A gente tem que o pKa da água é 15,74. Já o pKa do metanol, que é esse primeiro que nós temos aqui na primeira linha, ele é levemente menor que o pKa da água. E aqui também nas linhas posteriores a gente tem então álcoois aí com pKs próximos ao pK da água. Ou seja, quando a gente observa em sistemas químicos as moléculas de álcool, elas têm um comportamento muito representativo de ácidos fracos. Mas lembrando que na química orgânica, quando a gente fala de ácido fraco, a gente não está dizendo da definição de Arrhenius, tá? A gente está dizendo de uma outra definição, que é a definição de Lewis. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando o álcool ele está em contato com uma outra substância, que nesse exemplo é a água, então essa outra substância, em razão do ácido do álcool ser um ácido fraco, o que é um ácido para a definição de Lewis? Ácido é toda espécie aceptora de elétrons. Ou seja, quando ele está em contato com substâncias menos ácidas do que ele, essa substância, que ela terá um comportamento mais básico do que o ácido, que a gente tem a água representada, o que vai acontecer? Essa substância, que nesse caso é a água, ela vai retirar um próton do nosso álcool, e esse álcool, por sua vez, ele vai possuir um oxigênio negativo. Então, a gente tem aqui a formação de um íon alcóxido, certo? Então, a gente tem aqui a água atuando como uma aceptora de prótons ou como uma doadora de elétrons, certo? Porque ela está capturando um próton do nosso álcool. O nosso álcool perde a ligação entre oxigênio e hidrogênio, e os elétrons da ligação, em razão do oxigênio ser mais eletronegativo do que o hidrogênio, os elétrons da ligação eles se deslocam aí para ao redor do nosso oxigênio, formando um íon alcóxido. Só que aqui a gente tem que pensar que a gente tem uma reação química, e uma reação química tem todo um contexto, né? A gente não pode pensar nisso descontextualizado. Inclusive essa seta de equilíbrio aqui é muito importante para essa reação, tá? Porque a gente está mostrando aqui, essa figura mostra que a água está capturando um próton do álcool, só para ilustrar que o álcool ele possui essas propriedades como ácido fraco. No entanto, se a gente observa aqui, o equilíbrio ele está muito mais deslocado. Essa seta maior aqui, muito maior, ela indica que a reação ela ocorre muito mais no sentido do produto para o reagente. E essa reação aqui, em que a água retira um próton do álcool, ela precisa de certas condições de energia e muito calor, para a gente formar essa reação aqui. Então, esse exemplo aqui que a gente está mostrando é apenas para vocês entenderem que o álcool ele possui esse caráter de ácido fraco, tá bem? Porque ele possui esse caráter de ácido fraco, que ele é uma espécie aceptora de elétrons. E aí a gente tem que quando essas substâncias, os álcools, eles estão ali em contato com ácido sulfúrico concentrado em temperaturas diferentes, eles podem formar ali em temperaturas elevadas, podem formar diferentes compostos. Esses compostos podem ser tanto alcenos ou quanto a gente pode formar éter, que a gente vai ver aí nas próximas aulas. Quando a gente possui, e aqui é um caso especial muito interessante, porque a gente já fala de uma outra função orgânica. Quando a gente possui uma hidroxila diretamente ligada a um anel benzênico, tá?
a gente diz que essa função é um fenol. Por que a gente estuda tão bem aí os fenóis? É importante a gente saber. Porque o fenol, pessoal, a gente sabe que ele possui uma estrutura de ressonância, certo? Essa estrutura de ressonância do fenol, ela estabiliza muito bem as cargas negativas. Isso implica o quê? Que quando a gente compara a acidez de um fenol com a acidez de um álcool, o fenol, em razão dele fazer a ressonância, ele consegue estabilizar muito bem e muito melhor essas cargas negativas. Então, ele é um álcool consideravelmente mais forte do que quando a gente observa os álcools que a gente vem estudando até agora. Então, Nossa, eu errei. Quando a gente observa o fenol, ele é um ácido muito mais forte do que os álcools que a gente vinha estudando até agora. Então, por isso que a gente estuda separadamente. Fenol é diferente de álcool, tá? Por quê? Justamente porque a existência de uma estrutura de ressonância possibilita que o fenol ele seja um ótimo aceptor de elétrons de sua estrutura, porque a ressonância consegue estabilizar muito bem essas cargas negativas. Então, em razão disso, a sua acidez é muito mais elevada do que quando a gente compara com os álcools. E aqui a gente tem a representação, né, da estrutura de ressonância estabilizando cargas negativas recebidas aí na molécula do fenol. Então, por hoje a nossa aula é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, principalmente aprendido. Qualquer dúvida, a gente está à disposição de vocês no fórum ou nas aulas para tirar dúvida, tá bem? Um abraço e até mais a todos vocês.